Eu sou o Carlos Fernando Maza, mais ou menos popular, conhecido como Mazinha. Sou curitibano da Natas, nasci em 30 de janeiro de 1947. Claro que deve ter sido bem numa véspera de carnaval, pelo barulho dentro da minha casa, aquele monte de irmão. Eu sou o nono de 10. A gente veio da Itália, meus avós paternos vieram da Itália, não vieram como imigrantes, vieram convidados aqui para trabalhar na fábrica Miller Irmãos, que eles eram reconhecidamente na Itália, muito bons metalúrgicos, e vieram para cá. E aí veio alguns irmãos juntos, e aí começou a surgir a nossa família, com muito orgulho, a família Maza. Meu pai se uniu com uma senhora de Paranaguá, uma mocinha, né, de Paranaguá, uma figura ilustre também, Dona Nair Veiga. Depois de casada, virou Nair Veiga Maza, filha de Randolfo Veiga, que era irmão de Alberto Veiga, lá, aqueles famosos comerciantes de Paranaguá. O lado da minha materno era a família nobre, a família Veiga, um misto de portugueses e espanhóis. E aí a gente se criou ali pelo centro da cidade, e aquela coisa, uma família de muitos irmãos, eu o penúltimo, a última Albinha, que muita gente conheceu, que ela era paraplégica, ela tinha problemas, e era uma pessoa muito conhecida, ligada ao futebol, como mascote do time do Curitiba. Era uma figura muito, eu estou lembrando dela porque ela nasceu logo depois de mim, né? Então a minha infância foi... claro que os pais e tudo aquela coisa, mas eu tive até a felicidade, porque a atenção maior depois que nasceu a Albinha tinha que ser dada a ela, né? Porque ela nasceu especial. Porque naquela época nascer especial não... era difícil para todo mundo, era difícil para os pais, para a família, para os amigos da família. Era uma coisa constrangedora, impressionante que era o preconceito que existia nessa época. E aí a atenção minha, eu tive a sorte, um privilégio, por acaso, nós de 10 irmãos, eu sou o nono, né, Albinha. Daí o Luiz Geraldo já estava cursando a universidade e ele tinha uns momentos de folga. Daí, pela parte da manhã, que eu tinha escolinha à tarde, ele tinha que cuidar de mim. Daí foi um babá de luxo que eu tive, né? Uma figura querida que nem o Luiz Geraldo Maza, né, que eu considero meu mão-pai, né, porque muito da minha vida, depois disso, veio através dele, através das amizades dele. E não é à toa que a gente é do mesmo signo, né? Ele é do dia 10 de fevereiro, a gente é aquariano, né? A gente fervorosos aquarianos, a gente não crê nessas coisas, mas acha bacana. Aí esse período, a nossa infância, é uma coisa meio carnaval, meio misturado com as coisas da cidade. E a infância é diferente, né? Porque não tinha nada, né? A gente até andava descalço, jogava futebol praticamente descalço, ou de alpargata, porque era muito caro ter o material esportivo. A bola era uma coisa rara. As oportunidades de ter uma bola de futebol era fazer a coleção, que acabava sendo barata, a coleção da Bala Zequinha. Aí a turma, na verdade, não queria ganhar os maiores prêmios da Bala Zequinha, queria ganhar a bola, para ter uma bola de futebol. Às vezes tinha no meio da turma aquele que tinha a bola e geralmente era o dono do time, né? Enfim, daí a gente vai, né? Vai crescendo, sai da vida do centro, vai morar mais para perto do campo do Curitiba, com a família toda ali na rua Barão de Guaraúna, com os pais. Isso no comecinho de 60 para os anos 70. E eu já estava mergulhado na política estudantil, com apenas 12 anos de idade. Já era carnavalesco, eu fazia parte do carnaval do Não Agite desde os 7 anos de idade. Eu saía como mascote. Os 2 irmãos mais velhos foram fundadores do Não Agite. Por incrível que pareça, né? Pessoas que conhecem o Luiz Geraldo, a ojeriza que ele tem por carnaval. E, a bem da verdade, uma parte do carnaval de Curitiba nasceu na casa dele, né? Através dos teus pais. Nosso avô materno,
Em Paranaguá ele fazia carros, miniaturas de carro, alegóricos, carros de mutação, tudo em miniatura. Eu não cheguei a ver, mas eu acompanhava pelas fotografias, história da família. E através da época da política estudantil, a gente já dentro do carnaval, misturado com política estudantil, fazia parte de equipe esportiva, então aquela coisa difícil, né? Que eu queria, na verdade, ser tudo. Eu fazia parte do Grêmio, fazia parte da equipe de vôlei, do futebol, do vôlei, do atletismo. Aí, na verdade, eu não alcançava fazer uma coisa só. Onde parei mais foi na política estudantil e jogando vôlei. No futebol, eu cheguei até a jogar no Infanto Juvenil do Curitiba, em 1959. Eu joguei numa preliminar do Curitiba e Paula Ramos. Foi a primeira disputa do Curitiba em torneio já de envergadura nacional oficial. Não lembro que tipo de torneio que era, mas é o primeiro torneio nacional. Curitiba estreou jogando contra o Paula Ramos de Florianópolis, perto de Florianópolis. E a gente enfrentou o Ferroviário com o Infante Juvenil, ganhamos de 5-1. Eu jogava de lateral direito no time. Mas aí futebol, aí jogava vôlei, aí o pessoal do Coxa, agora tem que vir treinar. Aí na hora de treinar eu tinha o negócio do Grêmio Estudantil, tinha que atender, tinha o treino do atletismo, que eu seguia a risca, corria 100 metros, 200 metros. Como eu disse, estava querendo fazer tudo. Tentei salto em altura, salto em distância. Eu acho que a primeira vez que teve o pentatlo, eu cheguei a fazer parte do pentatlo quando fizeram. Professores fizeram uma experiência lá pelos anos 61, 62. Numa época boa de diretrizes e bases. O Brasil tinha uma coisa que mudou depois, né? Veio a ditadura e mudou tudo. A educação, o sistema educacional, as regras de ensino. E aí a gente vai, carnaval, e sempre aparecendo. Acabei sendo o mestre Sala, por incrível que pareça, branco. Mas, na verdade, eu sou um bom sambista, né? Sem falsa modéstia nenhuma. Gosto muito, adoro sambar, adoro dançar. É uma história da minha vida que eu brincava com meu pai, né? Que a gente, em 59, quando eu tive o primeiro concurso do Balé Guaíra, o Paquito Modesto, muita gente conheceu, foi diretor de teatro, aí já faleceu, na figura. E aí teve a abertura de um concurso para fazer parte do Balé Guaíra, e eu e o Paquito fomos lá, fizemos. E eu passei no concurso, no concurso, porque aí a pessoa admitida lá tinha as primeiras instruções lá com os bailarinos, né? Os bailarinos estrangeiros eram polonês, inclusive. Mas aí quando eu cheguei em casa, contei pela novidade, né? Minha mãe ficou uma felicidade, né? Ai, que bom. Mas à noitinha, quando o pai chega, vai contar a novidade para ele, o velho só olhou com uma cara assim, eu não gosto disso, né? Mas bastou ele falar isso que ali o Brasil deixou de conhecer um futuro grande bailarino. É bem da verdade, sem falsa modéstia. Nunca reclamei do meu pai, não, porque de eu não ter optado ali, de me engatar já. Porque eu era multiverso, queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Aí a gente vai crescendo, vem a ditadura, a gente tem um problema bem sério. Eu tive um problema sério, porque estudava, como eu disse, família grande, né? O meu irmão já havia sido penalizado, Luiz Geraldo, ali penalizado mesmo, porque eles foram caçados e penalizados, com perda de salários. Foi um período difícil para eles. E ali uma confidência, ali, que eu era piazão, 16, 17 anos, e eu não podia contar em casa, tentava renovar a minha matrícula no colégio estadual, aí o conselho não permitia, aí eu não contava para ninguém. Aí inventava algumas diabruras para enganar. Consegui enganar a família, mentir e ficar escondido um ano, dentro do próprio colégio. Até tive um processo, porque de 65 a 66 eu atuava dentro da escola como se eu fosse um estudante normal, dentro do diretório, organizava lá exposições, a gente organizava. Eu não era mais aluno, desde o começo de 65 eu não era mais aluno.
Então nós tivemos um problema, eu tive um problema sério aí exatamente por causa disso. Eles consideravam assim, estudante profissional, cara profissional de fazer política estudantil. Não era nada disso, era o hábito que tinha, aquela falta de coragem de contar em casa. O meu irmão, eu sei que sabia dessa história e a gente vai tentando a vida. Ele mesmo, né, com a história dele, perdeu ser caçado, ele com o Milton Cavalcante, eles fizeram uma revista, o Milton Cavalcante montou uma revista Novo Paraná, foi aonde eles começaram a fazer um trabalho para eles ajustarem, os dois tinham sido caçados e arrumar um dinheiro. Aí me pegaram para ser o distribuidor, onde a primeira aula de jornalismo minha foi na distribuição. Que, aliás, a área mais nobre do jornal, não adianta ter uma empresa jornalística e você não ter um sistema de distribuir inteligente, né? Aí eu me lembro que tinha a revista Novo Paraná, meu irmão e o Milton dizia, vai, pai, eu distribuía as revistas nas bancas da cidade, nos melhores lugares, e o resultado da venda nas bancas era meu, todinho, eles não pegavam, eu ganhava todo, fazia a permuta com a banca, deixava lá, às vezes até que chegava tirar mais do que eles. Claro, eles tinham lá os comerciais, tinham os anúncios. Mas foi um período que a gente ali começou. Aí foi indo em 67, 68, atuando no carnaval para valer, né, com bastante atuação, pela Escola de Samba Não Agite, vários acontecimentos, com várias parcerias, né, vários participantes ilustres, né, no Agite, principalmente na área de composição. As figuras como José Maria Pires, como Ronald Pereira, o Paulo Vitor, as figuras que... o Palminor Rodrigues Ferreira, o Lápis, figuras que passaram ali pelo Alto da Glória, que era uma coisa bem interessante. E misturando tudo. Aí em 68, fazendo eu com o Milton, com o professor Vicente Ataíde, naquela coisa de fervor da ditadura, a dificuldade de trabalhar com o teatro, com a música, principalmente com a coisa nossa, né, que ainda não tinha rigor de censura, 68. Existia uma censura, mas a censura era periférica, ela não estava modernizada ainda. Ela começou a acontecer isso um pouquinho depois, 70. Mas nesse período, aí a gente tinha uma ocupação do Teatro de Bolsa e foi feita pelo pessoal de teatro, era o Grupo Invasão de Teatro, que era o pessoal do Carano, Manuel Carlos Caran, Bonilha, Fábio Campana, uma série de pessoas que participavam, Mário Stadiak, Ivone Prado, grandes artistas profissionais, hoje inclusive no teatro, através do Teatro de Bolsa e tinha o Grupo Invasão. E eu com o Vicente Ataíde, nós montamos o Grupo Invasão de Música, que a gente fazia reunião todas as segundas-feiras. E o Teatro de Bolsa bem em frente, o quartel, né, da praça. E quem administrava o teatro era o capitão do exército, mas o cara não tinha visão, não estavam nem aí. E era, na verdade, as peças teatrais, peças de Dias Gomes, peças ousadas de teatro e mesmo na música, assim, músicas proibidas, já, como eu disse, não tinha censura, mas já tinham músicas visadas, que as rádios não tocavam por instrução superior. E a gente ali no teatro fazendo aquela coisa, a música, o teatro, e dando pau, inclusive ironizando ao próprio, até eles se tocarem, aí a rapaziada foi convidada a sair do recinto, né? Aí se espalharam também, aí formou-se vários grupos de teatro, várias pessoas. E nesse período o Valêncio Xavier, aliás, eu fui trabalhar na agência de turismo, na agência Paranapress de Notícias, em 68, essa agência era do Ivens Lagoano Pacheco, do Pedro Washington, e eu fui contratado como repórter, experiência de repórter. Aquela coisa por ser irmão do Maza, não tinha curso, não era acadêmico, não era coisa nenhuma, mas fui lá, a primeira experiência como repórter jornalístico daí. Fui para a agência era uma coisa muito forte. E talvez uma das primeiras agências de notícias, tirando as grandes nacionais, de integração do Paraná, a Paranapress foi uma das mais importantes que teve. Foi espetacular o período.
mantinham até um programa de televisão no Canal 12, um programa popular, assim, tipo do Chacrinha, que era um programa do Oderi Ramos, que era essa empresa que mantinha. Eu fui contratado como repórter. O chefe de redação era o Desidério Peron, jornalista também, foi presidente. Mas nesse período passou um pouco de tempo com essa experiência de repórter, era confuso, porque eu tinha problema auditivo. Às vezes eu passava sempre, quando eu ia fazer minhas matérias, a Paraná Press era ali no edifício Asa. Eu aproveitava, passava pela Folha de Londrina, que era no edifício Alves, ali na Praça Osório. E meu irmão era diretor da redação. Eu dava uma passada lá para ele dar uma revisada no meu trabalho que eu tinha feito. E, na verdade, ele corrigia quase tudo, porque eu expressava a matéria que eu fazia do jeito que eu ouvia, eu interpretava o que eu ouvia. Foi as barrigadas, assim, deu certo várias matérias, claro, até perceberem, aí tive que mudar. E por eu ter se aplicado como repórter, aí me contrataram como produtor, daí eu virei produtor. O Valêncio Xavier me impôs nessa, né? Me levou para o Canal 6, mas assim, logo de cara, já me botou o programa dele, repórter musical, a resenha esportiva com o Silvio Ronald, repórter musical William Sade, Estúdio Livre, Vanderlei Dias. Mas isso era um programa tudo do Valência, titularidade. Mas 3 semanas depois, um mês que eu já estava trabalhando com ele, estava lá meu nome como produtor, ele diretor-geral, já me botando na vida, assim, profissional, mas andando, sem. Uma figura genial, né? Quem teve a felicidade de trabalhar junto com uma figura que nem o Valência, sabe o que aprendeu, sabe o que teve na mão. E assim a gente vai, a televisão, ficamos um bom tempo, nesse período aí, aí começou aquela vida, misturado sempre o trabalho profissional como produtor lá, como presidente e como mestre de sala da escola de samba da cidade, do Não Agito. E no carnaval, a televisão fazia umas coberturas, mas a gente fazia uma coisa bem discreta, né, quando era relativa à presença da gente. E aí foi assim, a televisão, criamos muita coisa, trabalhamos com o Mário Bittencourt, né, tinha um programa que a gente fez com ele, ainda no Canal 6, né, antes de ele ir para o Canal 12, era as Dicas do Mário, era um programa que a gente colocava às sexta-feira no ar. O Mário dava dicas. Na verdade, o programa era diário, Dicas do Mário. Era um programa diário, um programa de 5, 10 minutos. Era um enquetezinho ali. A gente tinha muito disso. O programa Repórter Musical era um programa que tinha uma duração de acordo com o intervalo da novela, né, em Bratel. 2 novelas, e aí o miolo do sanduíche da novela era o programa Repórter Musical. Às vezes tinha 5 minutos, às vezes tinha 8, às vezes tinha 10. Às vezes era um passão o programa. O William apresentava um convidado rapidinho e ia. E nesse tempo, o carnaval, né, me meti, presidente da Escola de Samba Não Agite, junto com as figuras ilustres da cidade. Aí inventei, a gente não tinha aqui ainda. Na verdade, nós atrapalhamos o carnaval, né? Eu não sei, acho que o pessoal daqui lembrar, né? O carnaval de Curitiba, até a gente interferir, né? Era gostoso porque a gente se admirava, a gente gostava, a gente achava que já era os bamba, né? Pessoal do Colorado, pessoal do Embaixadores da Alegria, pessoal do Não Agite, Aves da Alegria. Então é uma coisa maluca, Curitiba era muito diversificada nessa coisa. E aí, uma época, o nosso carnaval era curso de rua, eram blocos, né? Até a gente entrar numa, não, vamos fazer sambar no asfalto, né? Eu digo no asfalto, porque naquela época o desfile era na rua, daí a apresentação para o povo era num palanque armado na Boca Maldita, que era rua ainda, passava carro, tudo ali, mas montava-se um palanque. Tamanho quase da rua toda, né? E o bloco ia ali em cima, se apresentava, os jurados ficavam pelas voltas ali, e no final da noite dava o resultado do campeão. Uma época linda, uma época espetacular. O carnaval tinha muita graça. Nós inventamos essa com Cadírio de Oliveira, Ismaé,
a funfa, que a gente podia. E, na verdade, deu certo no começo, porque o carnaval atraiu muita gente, atraía na rua. Né? Mas eu trabalhei na televisão de 70, 73, 74, eu tinha um bar, o Cirandeiro. Antes disso, eu casei com uma figura ilustre da televisão, a gente era muito amigo, né, o pessoal da Cidália, né, a Cidália tinha, a Cidália teve grandes programas de televisão. Aí nesse período que eu trabalhava já no Canal 6, ali na José Loureiro, a gente já era amigo e tal, começamos a se relacionar e, enfim, geramos um filho, o Luiz Guilherme, que me deu 2 netos, né, me deu o Jader e a Maiara, 2 netos maravilhosos. O Jader tem 21 anos, a Maiara tem 16. E depois disso, um período depois, eu, trabalhando aqui, fui para o Rio de Janeiro. Me deu a vontade assim, de morar no Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro. E tinha lá a vontade de ir para o Rio. Eu saí numa quarta-feira de cinza, aqui, uma promessa com o Saúl Raiz. Eu digo, eu vou curtir o carnaval, quero ver aquilo lá, viver o Rio de Janeiro, eu preciso. E tinha algumas coisas assim, visando condições profissionais, inclusive. Mas não fui preocupado já de me agarrar no emprego de cara. Fui distanciado assim para ficar uns meses, uns 5, 6 meses, até achar aquilo que é mais seria adequado para a vida da gente. E a gente vai, né? Eu já conhecia muitos artistas. Aí com o Sérgio Ricardo, aquele artista super polêmico no Brasil, por causa da história de quebrar o violão, mas um dos maiores gênios da história da cultura brasileira, né? Multi-artista, cineasta, com obras cinematográficas maravilhosas. E aí eu acabei virando sócio do Sérgio Ricardo, junto com o Manuel Vanbier, que alguns paranaenses vão lembrar, um dos maiores gênios da rádio do mundo. Pouca gente sabe. O Manuel viveu quase 20 anos em Colônia, dirigindo a Delft Wall. Levou vários amigos aqui, J. Pedro, levou várias pessoas de Curitiba para ir trabalhar. Naquela época ela tinha um modismo, assim, os radialistas, Ney Costa, o J. Pedro, vários, eu não lembro o nome das pessoas, mas lembro que vários profissionais, inclusive na área técnica, né? E o Manuel Vanbier era um gênio, né? De filosofia, como professor, como um gênio de comunicação. E, na verdade, ele foi engatado, ele foi exilado sem querer. Ele estava perseguido no Brasil, ele junto com o Adelson Alves. O Adelson, no Rio, ele conseguiu lá ficar mascarado no Rio, porque a Rádio Globo logo contratou um gênio, né, um radiofônico, que trabalha na rádio até hoje. Está na Rádio Globo até hoje, tem um programa da madrugada ainda. Tinha um tempo assim que mistura, né? A gente começa a falar tanto da gente e começa a lembrar tanta coisa, né? As agrusas, né? Os períodos de ditadura. A ditadura foi um horror, né? Um horror. E eu trabalhei com esses artistas, mas, como você estava falando, né? Sérgio Ricardo, nós montamos uma peça para trabalhar o retorno do Tiago de Mello do exílio. Aí nós montamos Faz Escuro, Mas Eu Canto, que é o título de um poema do Tiago de Mello, um espetáculo poético, lítero, musical, ele, Sérgio Ricardo, e a direção, nada mais, nada menos, do Flávio Rangel, que era o maior diretor de teatro que o Brasil teve, que foi o que dirigiu as Arenas, Arena Canta Zumbi, Arena Canta Tiradentes, os grandes espetáculos, né, do teatro brasileiro. E foi, na verdade, o grande gênio do palco brasileiro, né? Entre vários. Eu tive a felicidade, eu estou falando nisso, eu tive a felicidade de trabalhar com um cara desse, logo de cara, de Rio de Janeiro. Eu tive uma coisa mais louca ainda, já que a gente tem que falar tudo, eu não coloco na biografia, que às vezes é até chato, mas tive uma coisa considerável que o Sérgio Ricardo, a gente tinha uma sociedade, né? Uma empresa que era editora de música, e a gente misturava a nossa atividade dessa empresa para divulgar. Era difícil, ditadura, divulgar Sérgio Ricardo. Ninguém
rádio nenhuma, a gente conseguia uma ou outra rádio que a gente tinha ligação direta para divulgar a música, né? Porque é onde vinha o rendimento, né? do trabalho também da gente. Era tudo configurado, né? Dentro. Onde que a gente vai ganhar dinheiro trabalhando aí, né? A gente racha aí os ganhos de direito autoral, aquela coisa toda. Tanto quando eu tinha a sociedade com o Sérgio Ricardo, eu virei, na verdade, um secretário dele também, cuidava de todas as coisas dele, pessoal. E como a gente dividia, eu morava com ele, num período lá, o meu salário, como ele tinha bronca com a Rede Globo, ele não queria nem receber lá. Então ele tinha do tema da Emília, do sítio de Pica-Pau Amarelo, a primeira montagem de Emília. Aí eu virei o tutor dessa música, era meu salário. E não era pouco, não, era bom. Naquela época os cálculos de direito autoral eram meio esquisitos, mas tratando Rede Globo, sigla, aí a coisa rendia. Então a gente, aí vai aquela coisa de viver, conhecer muito intelectual, morando no Rio, mas sempre ligado a Curitiba, né? As rodas assim, não era um chato permanente, mas era um curitibano permanente em todas as rodas, né? Indiretamente ou diretamente nas nossas rodas de trabalho, porque o pessoal de Curitiba foi para o Rio, compôs aquela história cultural do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o pessoal daqui, do Paraná, pessoal de Curitiba, de Ponta Grossa, né? A gente tinha falado do Vambier, tinha um outro radialista, o Gaúcho, que saiu, o cara que também tinha um defeito de mão, não tinha mão, que era sonoplasta também, naquela época sonoplasta era um luxo na rádio, né? O pessoal foi para o Rio e começaram a dominar a área técnica. O pessoal de Curitiba dominava essa parte ali. Só que nessa época, os salários, os profissionais, a gente só tinha o título de diretor técnico e tal. O salário era um absurdo, né? Mas uma escolona, né, de vida para todo mundo, né? Isso aí, inclusive, entre interações, assim, o cinema, essa vida de Rio de Janeiro, a gente acabou se envolvendo com o Morro do Vidigal, né? A gente tinha um barraco lá e o barraco foi comprado. Onde o Sérgio, eu me envolvi com o Sérgio Ricardo, estou morando aqui no Rio, vem para cá. Estou comprando um barraco, vamos comigo lá, que eu vou fazer um filme, o Velão, vou fazer a minha música lá. O Velão, todo mundo entendeu, quando o Velão morreu, aquela música do Sérgio Ricardo. Hoje a moçada não tem nem final de memória de lembrar essas músicas, né? Mas foi nesse interim, daí o governo do Rio de Janeiro começa a movimentar, porque o Vidigal, uma área super agradável, uma área super valorizada de imobiliária. Aí o governo Faria Lima lá resolve fazer a remoção, vamos acabar com a favela aí. Tinha um proprietário lá, uma dita proprietária da área, e essa dita proprietária tinha contratado já uma planta já do local onde ia ser a Vila do Vidigal. Foi uma coisa assim com casas de luxo, no lugar mais lindo do mundo, né? Mas aquela coisa assim ninguém está sabendo, a coisa feita por baixo do pano. Mas a topada, né, que a dona Ivete Palumbo chama essa figura, que era dona da área do Vidigal, né, e tem história até hoje, o grande mestre Niemeyer, ele morava em Paris, ele estava exilado. Ele tinha conseguido, nesse período, ele estava conseguindo uma anistia para vir ao Brasil, porque o Darcy tinha conseguido por causa do problema de pulmão, de saúde. Então alguns, como o Tiago de Mello, alguns nessa época conseguiram uma anistia. E foi o caso do Niemeyer, mas o Niemeyer já ganhou uma anistia na época para vir. E ironia, né, do destino e a nosso favor, o Niemeyer foi quem fez a planta da Vila do Vidigal. Ele fez lá em Paris. Ele recebeu a topografia do lugar, só que não falaram nada. Onde era o lugar, não disseram, que normalmente eles falam, no Vidigal, na subida da encosta do morro, da Niemeyer. Não falaram, deram a topografia do lugar. E ele executou. Inclusive no processo da remoção, o governo até
Idiotamente, o governo evocou o nome, né? Uma obra do arquiteto Niemeyer, né? Velado. Aí eu lembro que nesse dia eu fui na casa do Niemeyer, claro, amando. A gente tem um monte de história no meio disso, né? A aventura do Vidigal foi uma coisa fantástica, foi uma coisa muito. O pessoal chegou a começar a fazer remoção, a gente agitando com os advogados, né? Uma hora advogado às vezes a memória da gente começa a trair a gente, né? Inclusive me defendeu até numa coisa pessoal, mas a gente já lembra que acontecendo aquela loucura no Vidigal, a polícia chegando, e os caras da prefeitura, caminhão, já querendo com paulada, sem ter aviso nenhum, nós conseguimos fazer uma interceptação jurídica, aí parou aquela remoção, aí parou, na verdade, parou para... Essa briga até hoje, teve ainda um monte de coisa. Aí teve uma ocupação do morro, alguns barracos já tinham deixado de ir, tinham sido convencidos de ir para um outro lugar, Santa Cruz, a 80 quilômetros dali. Que a maioria desse pessoal de morro, até hoje mesmo, apesar de toda essa violência horrível, eles são 90% trabalhadores, eles são dominados pela bandidagem. Mas esses núcleos de pessoas, eles trabalham ali perto, não tem... geram, claro, uma situação social, mas eles absorvem a mão de obra de perto das regiões dele. Hoje está escassa porque aumenta cada vez mais o número de gente assim. Então esse misto de viver Rio de Janeiro, viver Curitiba, eu vivia no Rio falando em Curitiba o tempo todo, né? Algumas experiências aqui, quando trabalhei na prefeitura, na área social, junto com uma figura genial. Depois trabalhei com ele também, Jamil Snes. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, o Jamil era diretor de bem-estar social. O cara cuidava, chegavam uns trens de ourinhos que vinham com um monte de boia fria, tem que ser feita uma seleção na rodoferroviária, e quem chefiava tudo isso aí era o Jamil. E a gente, quando entrou na prefeitura, daí o primeiro trabalho que dava nas relações públicas, Nereu Teixeira, põe lá para fazer a triagem lá na rodoferroviária. E a triagem era feita, e na verdade, mais da metade do trem ficava no porão e embarcava de volta no trem de retorno. Ficava o que era feito, uma triagem real, né? Hoje é impossível fazer isso. Quer dizer, não é impossível porque hoje todo mundo é um CPF, é um número de documentos. Qualquer vagabundo de rua tem um número. Não falha disso. A gente começa a se embrulhar, né? A gente fala da gente e falar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí eu voltei de novo para Curitiba com o Alceu Ainório. Aliás, o meu retorno a Curitiba foi motivado pela televisão. Em 81, a Bandeirantes era do Martinez. E o Alceu Honório, nessa época, estava dirigindo a Bandeirantes. Aí, numa passagem por Curitiba, o Alceu me perguntou, aí logo depois fez um contato de telefone. E eu lembro que eu fui contratado para fazer um programa de entrevista com um jornalista que estava voltando também para cá, não de Exílio, mas voltando de Brasília, que era o Nuevo Bab. E aí eu fui contratado pela televisão, pelo Alceu Honório, pela Martinez lá, pela Rede Bandeirantes, para trabalhar no Canal 6, de novo no Canal 6, na Rede Bandeirantes. Nesse período aí foi interessante, porque funcionava como rede mesmo, né? Ainda tecnicamente terrível, né? Que mais terrível era no tempo que a gente começou, né? A televisão, na verdade, só não era muda, porque tudo era feito à mão, era manual, tudo. As truquetagens, o único efeito que tinha era de slide, e feito de 16 milímetros, e slide, o único efeito. Aí a genialidade dos criadores, como os Bermudes, que apareceu, a gente mistura tudo, né? Falando todas essas coisas, começa a lembrar, né? Lembrar de gênios, né? O gênio da televisão, como o Valência me colocou na mão Túlio de Lemos, os maiores gênios de Ponta Grossa. Pouca gente sabe.
O Haroldo de Andrade, um dos maiores homens de rádio e televisão do mundo, de Ponta Grossa. O Haroldo está vivo ainda, ele mantém alguma coisa no Rio de Janeiro. Mas aí que vem aquela história, né? A comunicação começa bem no lado estranho do Brasil, né? Curitiba e Ponta Grossa, tida como cidades assim, conservadora. Tão conservadora que Ponta Grossa era eleitora assim, do Plínio Salgado. Né? Mas os gênios, né? Além desses gênios de comunicação que vieram de Ponta Grossa, tinha o pessoal do basquete. Ponta Grossa foi a primeira cidade assim, a dar uma despertada no Paraná para o desporto nacional, né? De chamar a atenção daquele grande craque que faleceu agora há poucos, não, mais de um ano, o Maí, um grande jogador de basquete. Estava jogando basquete até os 86 anos de idade. Então essas coisas que começam a misturar tudo, a vivência, né? Como eu tive uma vida mais solta com o mundo, né? Tem que começar a lembrar das coisas mais importantes, né? Que vou começar a deixar para o final, assim, que é as coisas que emocionam a gente. Que é o período que a gente está chegando de vida, experiência de vida, essas coisas todas. Experiência de teatro sempre valeu a pena. Entrei em loucuras aí, produzi uma peça de teatro aí para a primeira experiência da Lei Sarney, era a Lei Sarney, né? Foi um fiasco, a captação, né? Conseguimos fazer porque a gente era louco. Era um elenco de 30 pessoas, com o Paquito Modesto de diretor, eu trouxe assim, todo mundo de Curitiba no elenco. Todo mundo não, tinha 32 pessoas, mas estava lá, Emílio Pita, mas o mais aí, essa coisa assim, aquilo que eu estava dizendo, né? A mistura que a gente faz. Porque você, quando é acadêmico, então você faz um residual na tua vida, assim, aquele período de universidade. Né? E como esse período de universidade, eu vi no meio de um monte de coisa. Eu estava no carnaval, estava no esporte, eu estava na televisão, estava na produção política de ideias políticas, de sonhos de esquerda, aquelas coisas todas. A gente faz uma salada, né? Mas como a gente é manjado, né? Essa salada não tem importância. E a vida vai lá. Eu casei de novo em 82, uma figura maravilhosa, a Maria Helena, que me deu 2 filhos lindos. A Marina é engenheira, tem hoje 32 anos, e o João Marcelo Vilela de Souza Maza, que é um artista compositor, mora no Rio de Janeiro, tem 30 anos de idade, tem o nome artístico de João Mar, que é um artista assim, bem essa coisa assim da gente. E aí aí tínhamos a vida da gente assim, como a gente pendurado no serviço público. Uma hora que querem ir lá, vai dirigir, tem que ficar emprestado. Originalmente da prefeitura, então quando a prefeitura era, geralmente quem estava no Estado enfim, era aquela coisa que até hoje, né? Hoje está uma coincidência aí por acaso. De 2 situações meio paralelas. Ou a Câmara Municipal, a alternativa. Então, até eu tive uma aventura com o Stalin Volokita, essa coisa de ser funcionário público, um não quer a gente aqui, o outro não quer a gente ali, a gente tinha que ficar em algum lugar. E alguém a gente ia atrás e não ia para ficar encostado no lugar. Geralmente, onde a gente foi para irritar. Eu lembro quando a gente foi para a Câmara Municipal não tinha nada a ver de realizar eventos culturais. Nós fizemos tudo isso. Eu com o Stalin Volokita, né? Aquela figuraça, né? Aí nos períodos, né? Tem um período difícil da vida da gente, é o período quando a gente começa a sentir o peso do tempo, a gente acompanhar a vida de pessoas que vão embora, né? Eu lembro quando o Valência já estava com a memória. Eu lembro que de vez em quando ele balbuciou, me emocionou muito, né? Ele balbucionou o meu nome, assim, e, pô, que importância tive eu, né? Eu vivi 3 anos profissionalmente com ele, mas depois uma vida literária que ele teve, né? De manter a gente na lembrança. Né? Não só ele, várias pessoas, né? O Jamil Neves, meu Deus do céu, todos os trabalhos do Jamil faz parte das produções malucas,
tinham as produções da Opto Propaganda. Chegou a me contratar para produtor e para modelo de algumas peças. Eu lembro que eu fui um personagem do Kid Malu, que era um filme que eles faziam com o Tony de Franco. Eles contrataram um artista de nome nacional, mas Tony de Franco, né? Que fazia o papel do cara do bem, o homem da economia. Aí tinha uma inflação, que eu era barbudo, o Jamil me botou, eu era uma inflação dessa propaganda. A propaganda chegou a ser premiada. Depois, aí, como produtor, com o Jamil Snerg, produzimos a banda alegre do Malucelli. E essa banda alegre fazia parte dos maiores músicos da cidade, o Ivo Rodrigues, do Blindagem, o Geraldo Elias, do Pistão, essa figura rude, o Arísio, do trombone, músicos, e eles, a gente fazia fantasia de palhaço, ia pela noite para fazer aquela propaganda, executar a propaganda do Kid Malu, né? As pessoas, às vezes, fantasiadas de geladeira, de privada, de pia, de torneira. Mas a gente faz esse embrulho, né, falando da gente chegando, né? Tinha uns períodos, a gente lembrando agora que uma coisa aconteceu muito recente para nós, uma convivência que eu tive, assim, uma convivência, assim, uma amizade muito profunda, né? Com o Carlos Roberto Pessoa, a gente era amigo desde o tempo de colégio estadual, ele um pouco mais velho. E no momento mais difícil da minha vida, né? Eu me separei, né, a segunda vez. É quando eu digo assim, o nego é meu amigo, meu irmão e meu pai. Pai, eu explico porque quando eu estive nesse período difícil da minha vida, ele me deu guarita na sua namorada dele, né? Fiquei morando com ele 3 anos e meio ali, sem vergonha nenhuma, com o maior orgulho. E aquela coisa da gente se instrumentar cada vez mais, né? O gênio alegre, aquela cara que estimula as pessoas à leitura. Tomara que a gente tem que fazer um registro disso, um cara desse, e repetir para todo mundo assim, a necessidade da leitura, né? Aquilo que eu não tive, né, como acadêmico, através desses amigos intelectuais, né, que forçavam a nossa vontade. Eu sou jornalista producionado, né? Trabalhei inclusive em Salvador, fui para lá, para Salvador. No período que o Requião foi prefeito, essa mistura que eu estou fazendo, eu era assessor lá, um assessor lá, acabei virando secretário, adjunto de comunicação. E quando foi a transição, né, que o Requião para o Jaime Lerner, na volta do Jaime, dos 12 dias, eu tinha sido convidado para ir para Salvador, eu fui para a Bahia trabalhar com o prefeito de lá. Eu ocupei um cargo lá, que era um cargo, um cargo criado pelo Gilberto Gil, chamava Núcleo de Criação da Cidade do Salvador. Aí o Mazei, que foi secretário de comunicação lá, viveu em Curitiba um tempo, aqui veio para cá, veio politicamente, né? Veio trabalhar com Maurício Fruita, aí ficou com o Requião. Aí quando se elegeu o Fernando José, ser prefeito, aí no fim o Mazei foi para a Bahia e virou secretário e me levou para lá. Eu e mais 2, 3 do IPUC fomos trabalhar em Salvador. A gente fala da gente, a gente está assim, a gente brincando, né, com o mundo no dia a dia, né? Aí tem essa brincadeira que fazem com a gente aí, uma coisa muito bem divulgada, né? Essa história dessa dramaticidade da coisa rude de Curitiba, né? Curitiba é a cidade onde se testa tudo, né? Antigamente qualquer coisa, sabonete, shampoo, né? Curitiba gostou, pode dar certo. Ou se não gostou, é porque vai dar certo. Dependendo do produto, né? Quando era no cinema, teatro, a coisa toda era... O que dava certo em Curitiba, dava em qualquer lugar. E não é bem verdade, né? Que até hoje é uma dificuldade. Os curitibanos têm uma luta, né? Como diz assim, o santo da casa
os milagres ele faz história, né? Como todos nós. Pegar a história dos nossos intelectuais, né? Fazemos dobrar a espinha de muita gente por aí afora, né? O Wilson Bueno, o Jamil, figura, Luiz Geraldo Maza, né? Essa figura maravilhosa. O Paulo Vitor, o Marinho Galera, esses artistas. Né? O Antônio Carlos Craide, com quem tive a honra também de fazer algum trabalho de teatro. E a gente vai assim, vagando com a vida assim, enquanto a gente dá, a memória da gente pode registrar. E a gente vai tentando do dia a dia, né? Cada vez mais. E assim, né, como a gente ia dizendo, né? Então a vida da gente, a gente sempre tem que voltar. Tem que voltar para Paranaguá, né? Onde meus pais se conheceram, né? Meu pai é curitibano, Arnaldo Maza Júnior. O pai dele, Arnaldo Maza, era italiano lá de perto de Milão, de Carpenedo, uma cidade perto de Milão, uma cidade de metalúrgico. A minha avó materna, né? Que é a avó do Raul Maza também, era de Chiacurina. Era mais velha que meu pai. E aí meu pai conheceu minha mãe em Paranaguá, que era filha do ilustre Randolfo Veiga Maza e da Hermínia Maza, que era a minha avó. E meus pais tiveram 10 filhos, né? Por a ordem, né? Nelson Maza, Luiz Geraldo Maza, Arnaldo Maza, Marlene Veiga Maza, Maria Tereza, Rubens Maza, Randolfo Veiga, Celso Tadeu, Carlos Fernando, eu e Alba Veiga Maza. Essa é especial, né? Albinha é especial, um capítulo à parte. Ela mesmo já, faz muitos anos que ela partiu, mesmo hoje, eu encontro jogadores do Curitiba, da época dela, como torcedora símbolo do Curitiba, aquela figura enigmática, né, na cadeira de roda, sempre no mesmo lugar da arquibancada. Aonde no lugar da arquibancada dela ali tem uma plaquinha homenageando ela, né? Ela é uma pessoa que dividia com os jogadores a alegria, a farra, a festa. E o mais interessante é que não era fanática. A nossa casa era a casa dos meus pais, a casa era repleta de jogadores do Atlético, do Ferroviário, do Pinheiro. Calbinha era uma pessoa ligada ao futebol, aos jogadores de futebol. Os jogadores jogavam nos outros times, mas lá em casa era uma convergência de time de futebol. Era hora do almoço, minha mãe era muito gentil com isso, a Alba pedia. Aí era aquela coisa de jogador juvenil do Curitiba, minha jogadora do Ferroviário. Na casa dessa menina que deixa uma saudade incrível, né, para o pessoal do Curitiba. Que era uma figura também, uma alegria, né? Uma figura que tinha uma dificuldade, todas as dificuldades, né? E os meus irmãos, essa coisa, né? Todo mundo quase conhece, uma parte do meio de comunicação, outra parte advogado, outra engenheiro, professores. E o multiverso. A família resumida no Mazinha, assim, que foi... Aí, um ano atrás, assim, me deram uma honraria, né? Essa coisa de Curitiba, Operação Lava Jato, e nós querendo intervir, né? Estava todo mundo virando animosidade com essa coisa de PT, de PSDB, todo mundo, os amigos virando inimigos de amigos através de Facebook, essas burrices, essas batalhas políticas, né? De berro a berro. Os amigos tiveram uma ideia genial, assim, para descontrair. E eu fui o agraciado da ideia. Como é que a gente faria isso aí? Não, vamos criar a República de Curitiba. E quase aí onde me consignaram o prefeito da República de Curitiba. Foi muito divulgado, teve entrevista de televisão, foi uma coisa bacana, assim, feita por Dante Mendonça, Toninho Vaz, lá no Rio, Jaime Lechinski. As pessoas completamente descontraída, né? Que, na verdade, o que era essa ideia?
Essa ideia era acabar, inclusive, com essa coisa que nós gostamos de se reunir sempre. A ideia da gente tinha, né, de estar no passeio público, porque o passeio público motivava, fazia a convergência das pessoas, aquilo que precisa hoje em dia, as pessoas convergirem. Não é essa animosidade de ser de lá e daqui, eu sou Atlético, Curitiba, ir pra porrada, por aí tá junto, vai lá no jogo, perdeu o jogo, opa, perdi o jogo, tudo bem, dá um abraço no vencedor, para sair na porrada e matar os outros, né? Vamos ver. O que a gente tem que fazer a partir de hoje, se é que a gente vai deixar alguma coisa, a gente lutar por isso, né? Com essa brincadeira nossa de República de Curitiba, se transforme numa coisa que prolifere entre todas as pessoas de qualquer lugar, de qualquer credo, uma convergência entre as pessoas. Que a gente consiga, né, fazer para os nossos filhos, para os nossos netos, aquilo que a gente está com medo de ver que está vendo agora. Então, precisa essas pessoas, se unir, as pessoas ter amor, ter essa convergência, como eu bem digo, seja de que lado for, serem oponentes, mas serem dissertivos, sem apelação, e saber o que está falando. Isso que é necessário. E em nome do Carlos Alberto Anciuti Pessoa, com quem eu devo uma parte da minha vida, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês.